Vamos lembrar que o presidente Bolsonaro era ele que tinha um discurso contra esses programas assistenciais até há pouquíssimo tempo, né? Mudou de ideia agora com a proximidade da eleição. O Bolsonaro dizia que o Bolsa Família era um programa de compra de voto, que as pessoas não queriam trabalhar no Nordeste, eram preguiçosas, porque recebiam o Bolsa Família. O Bolsonaro teve um ataque súbito de preocupação social. Ele governa há 3 anos e meio o país. Né? Ele está preocupado agora por causa da reeleição. Ele é um hipócrita. O Bolsonaro ele usa a mentira como uma arma política. E ele diz que o adversário é contra os programas sociais. Bem, os governos do PT, você pode fazer 1000 críticas que quiser ao ex-presidente Lula, aos governos do PT, mas você não pode negar que eles elevaram o gasto social e transformaram programas sociais que eram amostra grátis, eles deram escala, massificaram esses programas. O Bolsonaro e o Paulo Guedes é que pensavam diferente. Estão agindo assim por uma questão eleitoral. Acho que a maioria do eleitorado entende isso. Né? O Bolsonaro ele não vai conseguir apagar o que ele falou no passado em relação aos mais pobres, ao Bolsa Família. Isso aí é uma jogada de um presidente desesperado, Diego, porque ele não se move nas pesquisas. A gente vê, tem uma estabilidade muito grande. O agregador de pesquisas do UOL mostra isso. O Datafolha e outros institutos mostram a possibilidade ainda de vitória do Lula no primeiro turno. O Lula está tentando ampliar apoios e reforçar a campanha no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que são os maiores colégios eleitorais, para ver se consegue ter uma vitória no primeiro turno. O Bolsonaro tem aí um ataque súbito de preocupação social que não condiz com a personalidade dele e com o governo dele. O governo dele não foi um governo bom para os mais pobres. Pelo contrário, um governo que piorou a educação, piorou a saúde, agravou a pandemia e os mais pobres sofreram mais. É um governo preconceituoso, racista, homofóbico. É um governo que piorou o Brasil como um todo. E ele agora, como eu disse antes, está numa tentativa desesperada de tentar ir para o segundo turno e ver se no segundo turno ele consegue, de alguma maneira, virar esse jogo. Acho difícil, porque a rejeição dele é muito alta. Né? Ele é o pior cabo eleitoral no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. O Bolsonaro é uma figura nociva, como disse o Casagrande, que é nosso companheiro aqui no UOL, em entrevista para a gente há um tempo atrás. Aí. E vale lembrar que nessa entrevista ele falou que a PEC não é eleitoreira, mas omitiu que esses valores vão até o fim do ano também, né, Kennedy? Eles não ficariam também valendo para o ano que vem. É a confissão de que é eleitoreira, né? É a confissão de que é para o período da eleição e que ele não se importa com o que virá depois. Se ele for reeleito, aí ele não vai estender, e se ele não for reeleito, ele deixa uma bomba fiscal para o próximo presidente. Eu sou a favor de se aumentar o valor para os programas de transferência de renda. É combate direto à pobreza, é um dinheiro importante, ele volta para a economia rapidamente. Agora, isso tem que ser feito de uma maneira correta, inteligente, competente. Não é o que o Bolsonaro, o Paulo Guedes e o que o ministério dele faz. Né? Fizeram um remendo para o presidente ver se ele consegue uma reação eleitoral. Eu não acho que vai dar certo, não, Diego.